Queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Dai-nos pela ação do Espírito Santo a graça de um encontro pessoal com o Cristo vivo. Esse é o grande pedido dessa tarde. Dai-nos pela ação do Espírito Santo a graça de um encontro pessoal com Cristo vivo. Vamos procurar ajudar cada um a ter esse encontro, não obstante o calor, mas principalmente cuidando para que as crianças não fiquem brincando, gritando, atrapalhando, e que os adultos também não fiquem andando para lá para cá, porque nós estamos pedindo a graça de um encontro pessoal com Cristo vivo. De manhã nós líamos no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, a cura do cego Bartimeu. Esse mesmo evangelho está em Mateus e em Lucas. Em Lucas está no capítulo 18. E São Lucas é o único que coloca entre a cura do cego e a chegada de Jesus a Jerusalém um encontro espetacular de alguém que queria vê-lo. Lucas capítulo 19. Vamos olhar nessa tarde esse evangelho, tantas vezes já lido e meditado, mas hoje sobre esse prisma, queremos ver Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 1 a 6. Depois, quem sabe, a gente lê o restinho. Lucas 19, de 1 a 6. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Igualzinho com o cego, ele ia passando. Havia aí um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Leiam alto comigo, quem tiver Ave Maria, essa primeira frase seguinte. Ele procurava ver quem era Jesus. Que coisa linda, só essa frase. Que coisa linda a descrição de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Não. No tema do nosso acampamento, Zaqueu era aquele que procurava, o verbo que está aí é procurar. Se fosse escrito no idioma mineiro, era campear. Ele campeava, ele procurava ver quem era Jesus. São Lucas não diz que ele procurava, ele queria ver Jesus só. São Lucas diz mais, diz que ele procurava ver quem era Jesus, e não só aquilo que falaram de Jesus para ele, mas não o conseguia, por dois motivos gravíssimos, e que ele não tinha como mudar. Primeiro motivo, por causa da multidão primeiro. Tinha muita gente. E o segundo motivo, porque ele era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver. Olha bem o que Lucas insiste. Para que Zaqueu subiu no sicômoro? Para ver Jesus. Esse era o objetivo, era isso que ele procurava quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe:
Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Palavra da salvação. Esse texto é maravilhoso e torna-se mais fantástico ainda no nosso contexto. O dia de hoje eu estou meditando com vocês o contexto desse nosso anseio. Queremos ver Jesus. Esse anseio está manifesto no capítulo 12, versículo 21 de São João. Facinho de gravar, é só inverter. João 12,21. Lá está. Os gregos chegaram até Filipe e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Então, quando eu fui estudar esse texto para esse acampamento, me veio essa inspiração. É preciso olhar em que contexto essa palavra foi dita. Em que contexto? Porque conforme for o contexto, a mesma palavra pode ser elogio ou pode ser xingo. Se alguém chamasse você de excepcional, você ia ficar alegre ou triste? Então não ia ficar nada, porque eu sei que eu não sou excepcional de jeito nenhum. A mesma palavra usada para dizer que alguém tem um problema, por exemplo, APAI, Associação dos Amigos, de Pais e Amigos dos Excepcionais. Aquela palavra excepcional ali é uma palavra para designar pessoas que são vítimas de uma síndrome, de algum problema, correto? E no entanto, você vê um quadro, eu escuto uma música e falo: nossa, excepcional. Então a mesma palavra, conforme o contexto, ela tem um sentido único. Então eu fui ver qual era o contexto em que esses gregos falaram: queremos ver Jesus, e que a CNBB assume isso como grande projeto de evangelização. E no contexto de João está muito claro. Capítulo 12 de São João. O capítulo 12 de São João é o marco do evangelho, é a divisória do evangelho. João, o primeiro capítulo de João é uma introdução geral, aonde ele retoma o Antigo Testamento. A partir do capítulo 2 até o capítulo 11, São João vai contar com descrições maravilhosamente nos seus pormenores, os 7 grandes milagres de Jesus. E depois do capítulo 13 ao capítulo 20 é a última ceia, o lava-pés é o capítulo 13. Veja, João 13, a gente lê quinta-feira santa à noite. João 18, 19 e 20, a gente lê todo ano, sexta-feira, às 3 horas da tarde. Olha, a própria igreja, na Semana Santa, mostra que o capítulo 13 de João está emendado com o 18, 19 e o 20. Então, a divisória do Evangelho de São João é o capítulo 12. E o capítulo 12 conta o jantar em Betânia, a unção em Betânia, evangelho que nós lemos todos os anos na segunda-feira da Semana Santa. E logo em seguida a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E logo em seguida os gregos chegam e pedem para Filipe: queremos ver Jesus. Então o contexto para a gente entender bem isso aí, e vocês vejam como a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Eu só estou seguindo uma cronologia bíblica. Os outros evangelhos também colocam a mesma etapa. Jesus passa em Jericó, Jesus cura o cego. São Mateus fala que ele curou 2 cegos. Não se sabe se é só por causa da tradição oral, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Contaram tanto, a cura foi tão espetacular que São Mateus achou que já era 2 cegos. Quem sabe se fosse você que ia contar, ali já tinha uns 150 cegos. Exagera um pouquinho. Se fosse um pescador, ele tem 800 cegos.
E depois que Jesus sai dali, sai de Jericó, sobe, passa em Betânia, pega o jumento em Betânia, entra em Jerusalém. Então nós temos nesse contexto São Lucas conta no início do Evangelho. Sabe quando você escuta essas bobagens que aparecem por aí, estilo esse livro O Código da Vinci? Isso é de uma imbecilidade tão grande. Porque foram escritos outros evangelhos e que a igreja católica escondeu. Bestalhada, meu Deus do céu. Se fosse para esconder, tinha que esconder uns pedaços desse evangelho que está aqui. São Lucas diz no início do evangelho que muita gente escreveu sobre Jesus. E que ele resolveu escrever agora de um modo ordenado. Olha aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 1. Eu posso até mudar o jeito de falar, gente, mas tudo que eu falo está na Bíblia. Lucas 1:1. Muitos. Quando ele fala muitos, ele não pode estar pensando só em Marcos e Mateus. Dos 3 evangelhos que nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas é o terceiro, também na ordem que foi escrito. Se ele começa o evangelho, ele que era médico, que pensava em cada palavra, ele não ia falar muitos, se só tivesse sido os outros 2. Ele podia dizer, outros 2, meus colegas, meus irmãos, meus queridos amigos, Mateus e Marcos. Não, ele falou muitos, muito é uma porção. Muitos empreenderam compor uma história. Isso também é muito importante. Está dizendo que os evangelistas não pegaram os fatos e escreveram, que eles fizeram a composição, que eles colocaram cada um na ordem que achavam mais importante. A história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra, ministros da palavra, os apóstolos. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti segundo a ordem. Está aqui. Excelentíssimo Teófilo, com o objetivo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Então Lucas está dizendo no início do evangelho, que ele achou por bem escrever numa ordem, numa cronologia, a juntar os fatos de uma forma que ajudasse a gente a perceber a solidez da nossa fé, e é o que ele faz nesse trechinho do capítulo 19. Então Jesus está passando, acaba de realizar esse milagre maravilhoso. Eu particularmente acredito, tem evangelho que coloca o milagre na saída de Jericó. Eu particularmente penso como Lucas, que foi na entrada de Jericó. É muito óbvio que alguém que vai pedir esmola não vai no fim da feira, porque no fim da feira você já gastou tudo. Vai ficar logo na entrada, né, besta? O cara foi num baile, só dançou com mulher feia. Aí perguntava para ele, escuta, por que você dançou só com mulher feia? Não falaram que é baile de caridade? Ora, se é caridade, tem que fazer dançar. Então, alguém que vai pedir esmola vai ficar na saída? Não, vai ficar na entrada, que é quando o povo tem dinheiro no bolso ainda. Você não vê esses homens que inventam ferida na perna? Pega aqueles pedaços de galinha, carne de galinha podre, amarra na perna assim com aí põe uma toalha assim, você olha, nossa, coitado, é nada. Ele lava aquilo ali, aí tem guardado aquela ferida lá, fica dentro de uma bolsa. Chega em casa e bota de novo, né? Então, eu penso que Lucas está mais certo. O cego foi antes. Aí vocês imaginam como é que a notícia chegou em Jericó. E aí Lucas vai olhar o coração de um sujeito baixinho, uma tampinha, podre de rico, mais podre do que rico.
Alguns são podres de rico, quando o povo fala assim, ih, aquilo é podre de rico. Eu falei, é mesmo. A gente chega perto dele, a gente sente o cheiro mesmo. É mais podre que é rico. Que esse senhor, que humanamente ele tinha um cargo espetacular. Gente, Jericó até hoje é lugar disputado por judeus e palestinos. Jericó está num dos lugares estratégicos e espetaculares, muito antes da vinda de Jesus, alguns 1000 anos antes. Veja que o povo de Deus entrou na terra prometida através de Jericó, as muralhas que caíram de Jericó. Imaginem vocês que Jericó era uma cidade que tinha uma muralha de 18 metros de altura, por 6 metros de largura. 18 metros é um prédio de 6, 7 andares. 6 metros de largura é quase a largura aí de um lote pequeno. É um absurdo. É essa muralha que Josué teve que derrubar. Ali vivia Zaqueu, e vivia de uma forma, humanamente falando, Zaqueu era super feliz, era podre de rico, tinha uma função importante, mandava e desmandava, fazia o que queria, porque dinheiro não lhe faltava, e o bando de puxa que tinha ao redor dele também era imenso. Mas tudo que Zaqueu tinha fora de si, não a riqueza de Zaqueu. Zaqueu era muito rico? Era. Zaqueu tinha muito poder? Muito mais do que você pensa. Porque Zaqueu era aliado dos poderosos, e quem é aliado dos poderosos recebe o poder dos poderosos. A palavra de Zaqueu era fundamental. Zaqueu era muito mais importante que o prefeito da cidade de Jericó, porque ele tinha na mão, ele dominava as pessoas, e principalmente, quem eram os grandes amigos de Zaqueu? Os ricos, porque vinham aqueles ricos, grandes mercadores e viajantes, e para não ter que pagar o imposto para o império, pagava as propinas. Vem daquela época essa história, e enfiava no bolso de Zaqueu. Zaqueu era um homem que ganhava presente. Vocês imaginam a época do Natal, a sorte que não comemorava ainda o Natal lá, porque a Coca-Cola ainda não tinha sido criada para inventar aquela coisa medonha do Papai Noel para levar lá, senão também estaria lá fazendo a mesma coisa. Vocês imaginam na virada do ano o tanto de peru que mandavam para o Zaqueu. Zaqueu ganhava brinde de tudo quanto é loja, comércio, os milionários. Zaqueu era muito rico, Zaqueu era muito poderoso. Mas, e aqui vem uma coisa espetacular que eu queria que você abrisse o coração para colher. Tudo aquilo que Zaqueu tinha conseguido, todo o dinheiro, todo o poder, a força de uma palavra que manda e desmanda, não tinha resolvido os 2 problemas básicos de Zaqueu. Não tinha tocado no mais íntimo de Zaqueu. E aliás, ele achava a princípio que os 2 problemas que Lucas narra eram os obstáculos para que ele fosse feliz. Mas aqui Lucas é médico e vai fazer um diagnóstico de Zaqueu. E vai dizer que na verdade Zaqueu não era feliz. E não era feliz por quê? Porque ele na verdade estava procurando ver quem era Jesus. Eu achei isso espetacular nesse documento da CNBB. Gente, não podia nem chamar isso aqui de documento, porque eu não teria coragem de escrever um livro com esse tanto de folha aqui e vender como se fosse livro. Que tem 30 páginas, miudinha ainda. Mas o conteúdo que tem aqui dentro é espetacular. Em 2 lugares, pelo menos, os bispos afirmam de uma forma maravilhosa, eu diria até poeticamente maravilhosa, que o grande anseio do ser humano é esse encontro pessoal com o Cristo vivo. Por exemplo, aqui no número 4.1 da página 21, queremos ver Jesus.
É o que dizem alguns pagãos que tinham subido a Jerusalém para prestar culto a Deus na festa da Páscoa. Felipe ouve esse pedido, chama André, e os dois juntos transmitem esse pedido a Jesus. Agora vem para o hoje. Os bispos foram fantásticos. Hoje, vírgula, mesmo sem saber expressar desse modo o que buscam. Pensem nessa frase. Hoje, mesmo sem saber expressar o que buscam. São muitos os que querem ver, conhecer e encontrar Jesus. Na verdade, Ele é a resposta aos anseios mais profundos do ser humano, pois ilumina todo ser humano que vem a esse mundo. É isso que eu dizia de espetacular nesse texto. Jesus é a resposta aos anseios mais profundos do Senhor Padre Léo. Jesus é a resposta dos anseios mais profundos de cada um de vocês aqui, aí do outro lado, na televisão, ou do outro lado do mundo pela internet, pela Web TV, coisa chique demais, hein? Web TV, é bom que a gente recebe aqueles e-mail que vem lá do Japão, vem e-mail de Londres. Esse dia eu recebi um e-mail de Londres. Isso aí, se levar lá no Biguá e pôr na parede do bar do Lourenço lá, a turma faz procissão para ler, ué. É coisa chique, né? Que abençoa. Nós recebendo e-mail lá do outro lado do mundo, isso é uma maravilha. É o seu anseio que está lá. O seu anseio mais profundo. O que é que Zaqueu procurou a vida inteira? São Lucas não tem medo de dizer: Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Mas acontece que a vida inteira Zaqueu baseou-se em duas pernas estragadas da sua história. E que aí conta qual é o obstáculo. Ele queria ver Jesus, saiu correndo para ver Jesus. Viu Jesus? Não viu. Porque ali, quando ele foi na beira da rodovia, na beira da Federal, lá também chamava Federal, quando ele chegou ali para ver Jesus, ele descobriu que o dinheiro dele não valia nada. Vocês viram na televisão esse povo que morreu afogado lá na Tailândia? Filho do rei, milionários. Teve um hotelzinho que tinha lá na beira do rio, lá na beira da praia. Um hotelzinho que cabe não sei quantas mil pessoas lá dentro, que cada um paga 600 euros a diária. 600 euros é R$2.200 por dia. Por isso que estão dando na televisão que morreu muito rico lá. Se fosse só pobre, eles não, só falavam: houve um acidente, morreu muita gente. É assim. Agora, se morrer dois, ao menos para alguma coisa os ricos prestam. Menos quando eles morrem, a gente fica sabendo dos problemas do mundo. O dinheiro deles vale para quê? Tinha um casal de médico aqui do Brasil que estava hospedado num hotel muito chique lá numa praia. E eles estavam mergulhando. Como eles aprenderam a voltar do mergulho, no que voltaram do mergulho, não viram nada a não ser aquela montanha de coisa no chão. Mas é assim. Mas vamos parodiar Jesus? Quando Jesus virou e falou: vocês acham que esses galileus que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima deles, vocês acham que ele tinha mais pecado que vocês? Jesus diz: não, mas se você não se converter, você vai morrer do mesmo jeito. Esse dilúvio é a mesma coisa para mim também, para você também. Zaqueu descobriu ali, quando foi na beira daquela estrada, que o seu dinheiro não tinha como eliminar as pessoas. E segunda coisa, o seu poder, por maior que ele fosse,
aos olhos dos outros, aos próprios olhos, ele não passava de um anão nanico, raquítico, de um meninão, impossibilitado de resolver os próprios problemas. Meus irmãos e minhas irmãs, se você deseja de fato, e o seu desejo é um anseio, ver Jesus nesse acampamento, você precisará tomar contato com essas duas limitações. A primeira, a grande multidão. O que significa a grande multidão aqui nesse texto? Significa aquelas situações que nós não temos como resolver. Há coisas na sua vida, há episódios da sua história que, bonito ou feio, você não tem como eliminá-los. Se você quer ver Jesus, não anula e nem aniquila a sua história. Aqui está um erro muito sério. Quando nós achamos que, como eu cometo pecado, vou dar um vício bem comum, que eu já fui viciado nesse maldito vício durante muitos anos. Cigarro. Eu fumei muito já. Fui viciado em cigarro. Então imagine vocês que, mesmo depois que Deus fez tanta coisa na minha vida, eu não tivesse coragem de assumir que eu fumava. Até hoje eu estaria fumando, escondido. Eu moro lá em Santa Catarina, eu venho de lá aqui no meu carro sozinho, podia vir fumando. Depois escovava o dente, jogava um desodorante, ia viver enrolando os outros, não é verdade? Para parar de fumar, a primeira coisa que eu tive que fazer foi reconhecer: eu fumo. Eu sou dependente do cigarro. Gente, essa passagem é dura demais, porque nós estamos acostumados a achar culpados para os nossos defeitos, culpados para as nossas derrotas. Você já notou que quando você perde qualquer coisa que seja, sempre você acha alguém para botar a culpa? Quando você tem que assumir: eu tenho esse vício, meu Deus. Aí quando você assume com muita dor no coração, ainda vem uma segunda tentação: culpar quem me levou ao vício. Então eu ficava justificando na minha cabeça: mas minha avó fumava, né, porque já morreu também há muitos anos. Eu acendia o cigarro para minha avó, minha mãe fuma, fulano fuma, o padre ciclano fuma. O que tem fumar? É só um passatempo. Eu fumo porque, imagina, eu não estou ofendendo ninguém, não matei, não roubei ninguém para fumar. Estou fumando quietinho, sossegado aqui no meu canto. Quem não quiser sentir cheiro de cigarro, não vem no meu quarto, pronto. Quem não quiser sentir cheiro de cigarro, não anda no meu carro, pronto. Eu fico dando desculpa. Eu já assumi o meu vício, mas eu estou dando desculpa das causas do meu vício. Então eu fico com raiva, eu fico brigando, eu crio inimizades, mas são desculpas para continuar fumando. Chega um momento, esse momento de Zaqueu, para quem quer ver Jesus, que precisa pegar o vício, seja ele qual for, botar na mão e fazer uma pergunta. Grave bem o que eu vou dizer a você, só você pode responder. A pergunta, e outra, essa pergunta você não consegue responder em 2 minutos, não é feito vestibular. Essa pergunta vai levar algumas horas, alguns dias para você responder. A pergunta que você precisa saber, depois desses 2 passos: primeiro, eu tenho um vício. Segundo, eu sou dependente desse vício. Eu estou falando de cigarro, mas pode ser televisão, pode ser roupa, pode ser pintura, pode ser falar mal da vida dos outros, pode ser fofoca, pode ser o vício de reclamar da vida, pode ser o vício de beber, pode ser o vício que você tem de roupa nova, pode ser o vício do aplauso, pode ser o vício da mentira, tem muito vício. Então você precisa se perguntar: esse meu vício está tentando esconder qual anseio que eu sufoquei?
E você agora precisa fazer o processo de passagem do vício para o anseio. Por isso que é muito difícil a gente ajudar, e lá em casa a gente vê, nós temos filhos que já estão morando conosco pela quinta, pela sexta, pela sétima vez, e alguns vão chegar à 10ª, 20ª vez, porque é um processo. Eu tenho muito medo, e já falei isso muitas vezes, dessas orações que põem a mão na cabeça da pessoa e a pessoa sai daqui curada, resolveu todos os seus problemas. Quem resolve todos os seus problemas em 5 minutos, é que os seus problemas não valiam nada, não era problema coisa nenhuma. Ninguém trata câncer com chá de hortelã. Doença grave precisa fazer um tratamento sério. E muitas vezes, um tratamento a longo prazo. Hoje eu estou convicto, a cura interior é um processo, é um tratamento a longo prazo. E aqui nenhum de nós está curado ainda, nós estamos num processo de cura. Pois hoje eu tenho certeza do que eu vou falar para vocês. A experiência de um encontro pessoal com Jesus Cristo vivo não se dá num momento isolado da minha vida, por mais bonito ou por mais feio que ele seja. Não se dá. Já falei a vocês hoje de manhã, 99,9999999999% daqueles que foram curados desapareceram. No seu grupo de oração é a mesma coisa. Quanta gente que recebeu a libertação no grupo de oração e hoje? Alguns hoje estão lá no centro espírita, lá na Mãe do Santo, estão lá nas praias para dar os pulinhos, vão entrar de ré o ano novo. Se entra de ré já sabe que se vai dar é peitada para trás mesmo, que anda de fasto. Estão engatando uma ré na própria vida. Quantos? Quantas vezes você já teve um encontro lindo com o Senhor? Eu já tive, você também. Muitas e muitas vezes já tivemos. Já tivemos encontros maravilhosos no momento, por exemplo, de uma exposição do Santíssimo. Aquele dia, aquela pregação tocou você como você nunca havia sido tocado. Você sozinho no seu quarto, lendo, meditando a palavra, quando você leu aquele trecho, parecia que o Evangelho saía da Bíblia e entrava dentro de você. Você teve um encontro maravilhoso, naquele abraço, depois daquele encontro, quando você olhou e lá estava o seu pai, lá estava a sua mãe, esperando você, e você pediu perdão, e você chorou desesperadamente, e você jurou, nunca mais você recairia naquele pecado. Que maravilha, você casal de namorado, fez aquele retiro, fez aquele acampamento, aquele encontro, aquele aprofundamento, se confessar e tomar a decisão, nunca mais nós vamos viver a prostituição no namoro. Só o que aconteceu com você, 1 hora, 1 minuto, 1 mês, 1 dia, 1 ano depois? Você foi deixando de lado essa experiência. Porque esqueceu do finalzinho do Evangelho de hoje de manhã? O cego, depois de curado, foi seguindo Jesus. Você também teve a coragem de jogar fora as suas capas, só que depois foi e pegou tudo de volta de novo. Por que não teve a coragem de perguntar o que é que esse meu vício estava querendo me indicar? Mais do que isso, pelo amor de Deus, não jogue fora pura e simplesmente os seus pecados. É por isso que nós confessamos por um sacerdote, para a gente não perder a graça que o pecado pode nos levar. Porque senão a gente pensa que pecado é um monte de fruta podre que você bota numa cesta, põe embaixo do braço, vai lá, ó padre, eu vim aqui porque eu vim trazer meus pecados. Joga lá, lava a cesta e vai embora com a cesta vazia, para buscar mais pecado depois. Não, é preciso ir na causa. Então o sacerdote vai precisar sentar com você e dizer, mas por que essas frutas estragaram? Se ele observou que foi uma banana, uma maçã, uma laranja, uma melancia, agora tem aqui 40 laranjas estragadas, será que você não andou comprando laranja demais, não? Ele vai ter que ajudar você a perguntar por que está nesse pecado. Então, se você não se perguntar por que você está cometendo esses pecados que você comete, por que você está alimentando esses vícios?
Padre, mas eu tenho tentação, padre. Eu também tenho, não essa. Tem outras, piores até. Padre, mas eu tenho uma tentação muito grande quando eu estou sozinho com a minha namorada, padre. Nós saímos da igreja, do acampamento. Aí a gente começa a dar uns beijos, padre. E o sangue vai me subindo para a cabeça, amolecendo as pernas. Quando eu vejo, eu estou com a mão lá onde não devia, padre. O que eu faço? Pergunte-se, por que você quer tocar no corpo da sua namorada? Você não é cego para estudar biologia pelo método Braille? Inclusive os estudantes de medicina só fazem isso com o corpo morto. Os açougueiros também. Por que essa tentação? Porque há dentro de você o anseio de conhecer a fundo essa menina ou esse rapaz que você conheceu. O anseio de entrar na alma da pessoa, o anseio de revelar-se. Esse é o maior anseio que eu tenho e você, cada um de nós temos. O anseio de nos revelar, como a gente queria ter alguém diante de quem a gente conseguisse tirar as máscaras do coração. Você está revelando ali o seu anseio por colo, por carinho, por ternura. Mas como você não tem coragem de dizer isso, principalmente o homem educado para o machismo, então ele acha que alisando as nádegas, o seio, as costas, a perna da namorada resolve. Percebe o que quer dizer anseio? É o que está por trás, o que estava por trás do meu vício de fumar. Eu precisaria assumir a minha timidez e não assumia. A minha necessidade de autoafirmação, não tinha coragem de fazê-lo, e por isso eu me tornava essa pessoa tão bruta, abrutalhada, grossa, casca dura. Por quê? Sabe por que a gente é casca dura? E eu sei que ainda sou muito casca dura. Porque a gente está achando que a casca protege a gente. Porque aí a gente não tem necessidade de revelar o coração, porque começou a revelar o coração, vem junto as fraquezas. Zaqueu descobriu isso olhando naquela multidão. Quando Zaqueu estava no meio daquele povo, ele não viu Jesus, mas graças a Deus ele se enxergou e descobriu a sua pequenez. E é aí uma coisa maravilhosa: Zaqueu não se revoltou contra a sua pequenez. Antes, se fosse lá em cima em Jericó, sabe o que Zaqueu mandaria fazer? Chamavam os dois moleques e diz: vai lá, por favor, nem por favor não ia falar, me traz lá uns 5 ou 6 seguranças, uns 5 ou 6 guardas que trabalham lá no tesouro nosso. Fala que eu estou esperando aqui em 2 minutos, e como eu não tenho relógio, corra mais rápido. E chegariam os seguranças, e Zaqueu dizia: abre um caminho aí que eu quero chegar lá. E eles iriam abrir o caminho, como faziam sempre. Mas naquele dia, ao não enxergar Jesus, Zaqueu se enxergou. Conseguiu perceber o raciocínio? Ao não ver Jesus, ele acabou se enxergando. E ali aconteceu o maior milagre da vida de Zaqueu. Qual foi? Assumiu que ele era pequeno. Assuma que você é pequeno. Deixa de ser besta. Para de sofrer fingindo ser quem você não é, porque senão você jamais vai se encontrar com Jesus. Não negue a sua história. Não negue o seu passado. Digo mais, não negue os seus pecados. Assuma-os. O que será que eu queria quando eu fui capaz de fazer o que eu fiz? Eu falo para os meus filhos. Eu tenho filho, gente. Tenho filha.
que arriscaram a vida muitas e muitas vezes para conseguir um baseado. Eu tenho filho que já saiu da minha casa de noite, andou a pé 20, 30 quilômetros, até achar alguém que tivesse lá uma moto, um carro, que roubou dinheiro, fez promessas, foi lá no morro, lá na escuridão, lá onde morava o traficante, que ninguém podia chegar, correndo o risco de ser assassinado, foi lá dentro para buscar droga, porque eu preciso, eu não aguento, eu preciso. Ah, se eu, Léo, tivesse a coragem de fazer com Jesus o que um filho meu faz com a droga. Sabe que eu já pedi muitas vezes isso para Jesus? Quantas vezes um filho, uma filha sai do meu quarto depois de uma confissão ou depois de um bate-papo e quem fica chorando sou eu. E ao invés de pedir para Jesus tirar o vício dele, eu peço para Jesus colocar em mim a mesma gana. Porque se eu tivesse, eu não tenho. Eu, Padre Léo, eu estou falando a verdade para vocês, eu não tenho. Eu queria ter dentro de mim o amor por Jesus que muitos dos meus filhos têm pela dependência química, mas não tem. Muitas e muitas vezes eu penso é só em mim mesmo. Eles têm necessidade profunda. Eles são capazes de arriscar a própria vida. E você? Eles passam noites inteirinhas procurando aonde tem droga, e se não tem aqui, eles vão lá, porque tem um desejo profundo aqui dentro. Ora, meu Deus do céu, esse desejo na verdade é um anseio, e se é anseio, droga não pode resolver. Se é anseio, sexo não pode resolver. Se é anseio, dinheiro não pode resolver. Se é anseio, poder não pode resolver. O poder, o dinheiro, a pornografia, os bens materiais, as drogas, as bebidas, elas podem resolver a nossa carência no campo do desejo, mas nunca no campo dos anseios. Os anseios continuam aqui dentro. Por isso que gera tolerância, aquilo que a Organização Mundial da Saúde chama de tolerância. A pessoa hoje precisa de um copo de cachaça, amanhã precisa de um copo e meio, daqui uma semana precisa de 2 copos. Ela vai aumentando, cada vez vai aumentando a quantidade de droga para fazer o mesmo efeito. Um cigarro de maconha, a pessoa ficava chapada durante aí 5 minutos, agora ela precisa de 5 cigarros de maconha por minuto. Isso chama-se tolerância, mas na verdade está na linha do anseio. O desejo quer mais, mas vício só alimenta os desejos. O anseio não quer mais, o anseio quer o melhor. Na verdade, e eu nisso assino o que 2 vezes os bispos falam no documento, na verdade o nosso anseio tem nome. Seu anseio tem nome. Como é que se chama o seu anseio? O meu anseio e o seu chama-se Jesus Cristo. Eu preciso ver Jesus, mais do que queremos ver Jesus. Penso que nesse momento no acampamento nós precisamos dar uma rápida mudança no tema, para voltar ao tema na Santa Missa. Penso que é uma urgência muito maior, e amanhã nós vamos trabalhar essa temática. É mais do que um querer, é uma urgência, é uma necessidade absoluta. E eu digo a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, até porque vim sozinho da minha casa até aqui, 1000 quilômetros viajando sozinho, dirigindo o meu carro, eu pude vir pensando e rezando muito em cima disso, mas eu rezei muito exatamente em cima desse tema, dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso me encontrar com o Senhor, eu necessito desse encontro, porque se eu não me encontrar com o Senhor, eu não sei se eu dou conta do ano de 2005. Há muitas coisas na minha vida, gente, que eu não quero mais faz muito tempo, e que eu tenho pago um preço grande, por coerência a esse não querer. E eu digo a você, não é fácil.
Mas também digo a você, não só baseado na minha vida, que ela é muito pobre, mas baseado na vida de tantas pessoas que o Senhor colocou em minha história, em meu caminho. Enquanto você não começar a satisfazer os seus anseios, começar, porque aqui tem uma coisa maravilhosa, nunca você vai poder dizer, agora sim, agora eu estou pronto. Aquilo que Simeão disse ontem no Evangelho, talvez você possa dizer quando estiver na idade dele. Agora, Senhor, podeis deixar vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a salvação. Enquanto você não conseguir ver Jesus, mas aí vai acontecer algo, e essa vai ser a temática do dia de amanhã, os lugares, as pessoas, na prática. Amanhã nós vamos trabalhar muito essa temática prática, como ver Jesus, como encontrar-nos com Jesus no dia a dia, porque os bispos colocam também essa dinâmica. A partir de um encontro pessoal, precisamos chegar a um encontro na comunidade, e a partir do encontro na comunidade, o testemunho que ajude o mundo inteiro a se encontrar com o Senhor. Nós começamos esse processo. Que maravilha, quando Zaqueu, naquele dia, diante daquela grande multidão, mais uma vez veio à tona a sua miséria, a sua pequenez. E por mais que Zaqueu levantasse os pezinhos, tentasse achar uma pedra, tentasse achar um toco, não tinha quem o levantasse. E nessa hora, a graça de Deus vem e age naquilo que ficou guardado no coração. Nessa hora eu conto isso no meu livro Corações Curados. Zaqueu se recordou de quando era menino de escola. Zaqueu era pequenininho, e por ele ser fraquinho, os colegas comiam sempre a merenda dele. E porque os colegas comiam a merenda dele, ele ficava sempre fraquinho. Isso é o círculo vicioso da fome e da miséria. Um belo dia, Zaqueu, passeando nas cercanias da escola combinada jericoana, Zaqueu viu um pé de sicômoro, uma árvore que tem umas folhas grandes, tem uma até hoje. Zaqueu fez um estudo daquela árvore e descobriu que se ele subisse naquele galho e sentasse lá em cima, aqueles dois grandão não iam vê-lo, os dois que sempre roubavam a merenda dele. Então, no dia seguinte, na hora do recreio, os dois já vieram para o lado do Zaqueu. Zaqueu, trouxe a merenda? Falou, trouxe. Hoje eu trouxe banana para vocês aqui. Como é que é, Zaqueu? Não vou dar comida para vocês. Zaqueu, olha para o seu tamanho, Zaqueu. Você já conhece o peso dessa mão? E Zaqueu, aquele dia, não deu a merenda. Quando faltava 15 minutos para terminar a aula, Zaqueu pediu licença para ir na casinha. A casinha era lá fora. A professora deu e ele não foi para a casinha, coisa nenhuma melhor. Saiu correndo, subiu no sicômoro, sentou lá no galho da árvore e ficou lá. Passou um pouquinho, ele escutou a buzina da escola. As escolas têm uma buzina pedagogicamente maravilhosa, desde aquela época. Quando acabou aquela buzina, o Zaqueu ficou olhando, os dois grandão saiu. Era um superstição daquele primo do Nelsinho de ontem. É daquele. Era um superstição daquele. Saiu, foi na casinha. Nada, procurou Zaqueu para todo lado, nada. Passaram os dois embaixo, o Zaqueu teve até vontade de jogar um caroço de damasco na cabeça dele. Ele falou, melhor a gente ficar escondidinho aqui. A partir dali, cada vez que tinha algum problema, Zaqueu corria lá para aquela árvore. Você também. Eu tenho absoluta certeza que cada um de vocês aqui já tiveram a sua árvore de Zaqueu. Talvez foi no quintal, talvez lá na beira do rio, talvez numa capela,
Talvez a sua cama, onde você deitava, virava para o canto, chorava, enfiava o nariz por baixo do travesseiro para ninguém escutar. Talvez o banheiro, você demorava no banho, achava que você estava enrolando, estava chorando, porque não podia contar o seu problema. Lembra desse lugar? Pois quero dizer hoje a você, volte para esse lugar, porque Jesus nunca saiu de lá. É por isso que você não está mais vendo Jesus. Volte para o seu cantinho, volte para o lugar do seu choro, volte para o lugar onde você não precisava representar papel nenhum, onde você era você mesmo. Lembra como você era feliz. É preciso lembrar que você era feliz, porque lembrando disso que você vai novamente retomar quais eram os meus anseios. Quais os sonhos que você tinha no seu coração, quando você tinha 8, 10, 12, 15, 18, 20, 30 anos de idade? Você não perdeu a capacidade de sonhar. A senhora, quando tinha 8 anos de idade, sonhava com a boneca. Depois começou a sonhar com o filho. Depois começou a sonhar com o neto. Talvez algumas já estejam sonhando com o bisneto. Você nunca deixou de sonhar. O senhor também nunca deixou de sonhar. O que o senhor deixou foi de contar os seus sonhos. A senhora parou de contar os sonhos que a senhora tem. Porque a senhora passou a viver numa sociedade onde a pessoa vale por aquilo que tem ou demonstra ter. Numa sociedade onde as pessoas não se encontram, onde as pessoas não se enxergam, onde as pessoas criam máscaras sociais para serem aplaudidas pela hipocrisia da sociedade. E você foi entrando nessa história também. E hoje você, à luz dos outros, você está muito bem, você tem um belo carro, uma bela casa, você tem filho estudado, você tem isso, você tem aquilo, mas vou dizer para você, você é um infeliz. E por isso está buscando felicidade em quantos lugares? Pare de alimentar desejos, porque desejos são parentes dos pesadelos. É hora de voltar a alimentar os sonhos, porque os sonhos revelam os nossos anseios. Quantas vezes ao longo de 2004 você ouviu nesse rincão o Eto dizendo, o Padre Jonas repetindo: sonho que se sonha sozinho se perde, sonho que se sonha junto se transforma. Hoje à noite, já no show da banda, e amanhã nós estaremos no maior espaço, maior santuário de evangelização da América. É aí que nós queremos entrar 2005. Eu vejo a entrada de 2005 dentro do Centro de Evangelização Dom João como uma grande profecia de que Deus quer realizar coisas imensamente grandes na sua vida. E para isso você precisará reproduzir na sua vida aquilo que você fez com a Canção Nova. Do mesmo jeito que você foi buscar o ouro que estava guardado para investir nesse centro de evangelização, agora você precisa ir atrás do seu ouro. Não, eu não estou falando de um ouro que faz anel, de um ouro que faz colar, de um ouro que faz pulseira, ou dente, ou brinco. Eu estou falando do tesouro escondido no seu coração. Você tem um tesouro escondido no coração. Falta limpar os entulhos que você foi jogando em cima dele. Sabe por que você começou a representar papéis sociais feitos aquilo? Mas lá no mais íntimo do seu coração está o anseio absoluto, permanente, irreversível, concreto. O anseio por Jesus. Jesus é a resposta de Deus a todos os problemas de todas as pessoas, de todos os tempos. Essa é a grande hora.
Foi para isso que você veio esse acampamento. Para a graça de um encontro pessoal, de olhos abertos, de coração palpitante com Jesus. Olhando as dificuldades que você vem vivendo, as perdas, os sofrimentos, as dores. Peça hoje a grande graça. Se de manhã pedíamos a graça do cego, agora queremos pedir a graça do Zaqueu. Vocês observem os 2 textos que eu usei. No primeiro, nós anunciávamos: queremos ver Jesus. Mas tinha um grande obstáculo. Bartimeu era cego, mas ele viu Jesus. Agora também anunciamos: queremos ver Jesus. Mas Zaqueu tem 2 grandes obstáculos: a multidão e a sua pequenez. Mas ele irá ver Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, é para isso que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Você pode contar a história de Jesus de Nazaré a partir da perspectiva daqueles que viram o Senhor. Aquilo que Luzia Santiago escreveu no seu livro, Eu Vi o Senhor, que Ricardo Sá transformou numa das lindas canções que nós já cantamos nesse rincão. Essa poderia ser a grande chave de leitura da história de Jesus. Imagine quando Maria viu Jesus pela primeira vez, e Isabel, que viu Jesus quando ainda Jesus estava na barriga da mãe. Isabel podia dizer: eu vi o Senhor. João Batista ouviu a saudação da mãe do seu Senhor, e dentro da barriga de sua mãe ele viu o Senhor. E logo que Jesus nasceu, os anjos vieram anunciar aos pastores, e os pastores foram e viram o Senhor. Mas não foram só os pastores, vieram também os magos do Oriente. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Vieram e viram o Senhor e voltaram por um novo caminho. E assim a Bíblia conta quantos queriam ver o Senhor. É esse cego que queria ver o Senhor e viu o Senhor. É Bartimeu, é Zaqueu, é Madalena, que eu vou falar amanhã, que queria e viu o Senhor. Os apóstolos, é Tomé que disse: se eu não ver o Senhor e não meter o dedo na sua chaga, eu não vou acreditar. E ele viu o Senhor. Todos aqueles que viram o Senhor, todos tiveram a vida completamente transformada. Todos eles, sem nenhuma exceção, a não ser aqueles que olharam, mas não viram. 2 vezes o Evangelho diz que Herodes queria ver Jesus. E depois o Evangelho conta que Herodes viu Jesus, físico, mas não lhe abriu o coração. Permaneceu com o coração fechado. Pilatos enxergou Jesus, mas não viu. Aqueles doutores da lei, saduceus, fariseus, enxergaram Jesus, mas não viram. Jesus estava à frente deles. Tinha 2 ladrões, um enxergou Jesus, o outro viu Jesus. E você? Hoje eu queria muito que você pudesse dizer para você mesmo, em primeiro lugar: eu vi o Senhor na minha história. Mas eu não quero que você vá buscar ver o Senhor lá fora nas coisas extraordinárias, não. Eu quero que hoje você tenha coragem de pegar na sua mão o seu pecado, a sua fraqueza, a sua miséria, o seu vício, as dificuldades que você passa, as pessoas difíceis com as quais você convive, e olhando para essas pessoas, você pudesse hoje proclamar: eu vi o Senhor. E porque eu vi o Senhor, eu me encontrei com o Senhor, e porque eu me encontrei com o Senhor, eu começo hoje essa vida nova. Sim, Senhor, eu preciso. Espírito Santo, pela sua força e pela sua ação, faça com que eu possa ter agora, nessa tarde, nessa missa,
um encontro pessoal com Jesus. Eu quero vê-lo, eu preciso vê-lo. Purifica os meus olhos, ilumina os olhos do meu coração, faz com que, percebendo a grande multidão de problemas e de pessoas, ao tomar novamente na minha mão a minha pequenez, eu possa ir correndo, Senhor, para aquele sicômoro no qual um dia já me escondi, e hoje, escondendo-me aí mais uma vez, eu o encontro. Feche os seus olhos um minuto. No silêncio do seu coração, retome o seu sicômoro, retome aquele seu lugarzinho aonde você tantas vezes chorou, aonde você tantas vezes rezou, aonde você teve a coragem de contar para Deus o tamanho da dor e do sofrimento do seu coração. E hoje você pode voltar para esse sicômoro com uma certeza proclamada profeticamente no seu coração: eu vi o Senhor.